Fala pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a como colocar esses ícones na list view de vocês. Bom, esses ícones aqui nessa lista que eu estou mostrando para vocês, ele trabalha da seguinte forma. Então toda vez que eu tiver uma conta não paga e ela estiver vencida, ela vai ficar com o ícone vermelho. Quando eu tiver uma conta que está vencendo hoje, né, na data de hoje, então eu tenho o ícone amarelo. E quando essa conta falta 5 dias ou menos para vencer, ela vai ficar azulzinha. Então eu vou ensinar vocês a como fazer conforme o critério que vocês colocarem. Então bora pro vídeo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Excel, né? Vou abrir aqui uma pasta em branco mesmo para demonstração. Vou teclar as teclas Alt F11 e vai abrir o meu Visual Basic. Então aqui dentro do Visual Basic eu vou inserir um formulário, né? Vou vir aqui em inserir User Form. E aí ele vai abrir um formulário para mim, eu vou redimensionar mais ou menos o tamanho que eu quero esse meu form. Vou colocar algumas informações que eu quero nele. A primeira é trocar o nome dele, então aqui eu vou colocar como form. Eu sempre trabalho com o primeiro formulário escrito form, isso já é um hábito. E também vou trocar o caption dele para lista de contas. Vou colocar assim, beleza? Pra gente se localizar melhor. E aí eu vou trocar também o back color, né? A minha cor de fundo desse formulário para uma cor branca, que eu gosto mais. Acho que fica mais tranquilo a visualização. Então, a princípio, não tem nada ainda no nosso formulário, né? Então, agora aqui eu vou inserir alguns controles, né? Pra gente trabalhar com o nosso list view. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em rótulos, vou adicionar um rótulo e nele eu vou colocar o nome de descrição, tá? Descrição. Beleza, vou ajustar aqui o tamanho. Vou teclar a tecla Ctrl, né? Pressionar Ctrl e vou arrastar o meu controle, então ele vai criar mais um. E aqui eu vou colocar data de vencimento, né? Pra gente fazer uma simulação. E aí eu vou pressionar Ctrl novamente, vou clicar sobre o meu controle e arrastar. E aqui eu vou colocar... Quer dizer, aqui eu não vou colocar nada, eu vou deletar este. E agora eu vou criar uma caixa de texto, certo? Embaixo aqui da minha... Vou pôr ele mais pra cá. Vou aumentar esse daqui. Aqui assim, vou puxar esse mais um pouco. Isso. Então a minha test box, vou fazer algumas mudanças nela também. Eu quero o fundo transparente. Eu quero também que a borda dela seja single. E eu quero que a cor da minha borda seja um cinza bem clarinho. Bom, agora eu vou dar um Ctrl e vou arrastar ela de novo para mim criar uma caixinha para minha data de vencimento, certo? E vou colocar também uma checkbox, uma caixinha de seleção. Vou pressionar aqui, já vai criar uma caixinha para mim. Vou aumentar aqui o tamanho, colocar assim. E aqui a minha caption da checkbox, eu vou colocar conta paga. Então toda vez que essa caixinha estiver selecionada, quer dizer que a minha conta está paga, certo? Logo mais eu vou explicar bem certinho para vocês. Beleza, e também vou adicionar nesse meu combo aqui, vou aumentar um pouquinho a minha lista, eu vou adicionar um botão. Então, eu vou vir aqui em botão aqui, Command Button, vou adicionar um botão para eu inserir esses dados na minha list view, certo? Assim. E aqui eu vou colocar como inserir, né? Beleza. Esse botão eu vou colocar uma corzinha branca, gosto ele bem neutro. Também vou selecionar tudo, ó. Vou aqui em fonte e vou selecionar uma fonte. Vou colocar Ubuntu, eu gosto de usar Ubuntu regular 8, pode ser. Que até ficou bem pequeno. Esse aqui eu vou mudar por um D maiúsculo aqui. Isso. E aqui também. Tirar esse D. Colocar maiúsculo. Isso. Agora ficou bem melhor. Beleza, aqui eu vou aumentar um pouquinho também. Vamos ajustar esses
tudo para cima. Isso. Assim. Beleza, então eu vou aumentar só mais um pouquinho aqui para ele ficar meio centralizado, esses meus botões. Agora eu vou inserir a minha list view. Então eu venho aqui na minha caixinha de ferramentas. Se a sua caixinha de ferramenta não estiver aparecendo, é só vocês vir aqui na... Vou fechar ela aqui, ó. Só vocês vir aqui na barra de ferramentas e vir aqui em caixa de ferramentas. Ou então exibir caixa de ferramentas, tá bom? Aí ela vai aparecer aqui pra vocês. Então aqui dentro eu vou escolher o meu controle List View. Se o de vocês não estiver aparecendo na List View, não estiver habilitado, é só vocês clicar com o botão direito dentro dessa caixa de ferramenta, controles adicionais, e aí aqui vocês vão procurar com Microsoft List, aqui ó, deixa eu achar, Microsoft List View. Vamos ver, tá pra cá. Acho que eu já passei. Aqui ó. Microsoft List View Control Version. Então, vocês têm que adicionar esse controle aqui, tá bom? Ele tem que estar com esse xizinho marcado. E outra que a gente tem que selecionar também, já aproveitando que a gente está nessa caixinha, é esse Microsoft Image List Control. Então, a gente vai usar esses dois, tá? Esse e este daqui da List View. E clica OK. Aí, eles vão aparecer aqui pra você, ó. List View e Image List. Então, beleza. Então, agora a gente vai selecionar aí a List View. Vai colocar aqui dentro do nosso formulário. Você vai posicionar o jeito que você melhor preferir a sua lista. Beleza? Eu vou colocar assim. Vou agrupar tudo isso daqui e vou centralizar. Isso. Agora eu vou desagrupar aqui para mexer melhor. Beleza. Então essa minha list view, eu não quero ela na aparência 3D. Eu gosto ela mais na flat mesmo. E eu também vou alterar a fonte para Ubuntu, igual a gente fez com os outros. E vou deixar uma fonte 9. E também vou alterar... acredito que seja isso por enquanto. E aí, eu vou adicionar o meu controle Image List. Esse Image List, ele não fica visível para nós, tá bom? Quando a gente executa o nosso formulário. Ele só fica visível quando quando a gente está na opção de edição do nosso formulário, beleza? Então, se a gente pressionar a tecla F5, ele não aparece aqui, tá vendo? Aquele controle que a gente colocou, ele fica escondido. Então, todas as outras já estão inseridas aqui. Vou fechar, então não tem nada ainda funcionando, ó, nada na nossa list view, nem no nosso botão inserir. Então, beleza. A primeira parte está concluída. Agora a gente vai colocar mais 3 rótulos, onde a gente vai criar as nossas bolinhas, os nossos ícones. Então, cada rótulo desse, ele vai ser 18 por 18. Então, o weight tem que ser 18. E o width, eu vou colocar 18 também. Mas vocês escolhem também o tamanho, tá bom? Eu prefiro esse, que já é um valor padrão que eu utilizo. O caption, a gente vai tirar o caption. E agora, a gente vai vir aqui na nossa pasta de trabalho e vai inserir as nossas bolinhas. Então, formas, e vou colocar a bolinha. Vocês podem colocar qualquer outros desses aqui, tá bom? Ou desses ícones. Bom, vocês escolhem. Mas eu vou colocar a bolinha, que fica mais fácil. Beleza. Então, agora a gente, pra criar uma... Mas eu vou criar uma bolinha. Então, pra criar a bolinha perfeita, vocês vão pressionar a tecla Shift e arrastar o mouse. Então, ele vai criar uma bolinha com todos os tamanhos certinho. Eu gosto do tamanho da bolinha 3 por 3, tá bom? Então, beleza. Agora, eu vou inserir também, e vou inserir um quadrado branco 6 por 6, beleza? 0,6 por 0,6. Isso. Esse quadrado, ele vai ser branco, ou a cor que for o fundo da sua list view. A minha vai ser branca, então o meu quadrado tem que ser branco. Mas se a sua list view for um fundo azul, tem que ser azul o quadrado, tá bem? Então, beleza. O meu quadrado tá aqui, eu vou pegar essa bolinha e juntar com o meu quadrado. Então, vou selecionar os dois, vou vir aqui em alinhar, centralizar. E vou alinhar de novo, alinhar ao meio. Beleza. Agora, eu vou jogar esse quadrado em recuar, enviar para trás. Beleza. Agora, essa minha bolinha, você vai escolher a cor que você quer a sua bolinha. Eu vou colocar essa amarela e sem contorno, tá? Então, beleza. Agora, eu vou selecionar os dois e vou agrupar. Feito isso, eu vou pressionar a tecla Ctrl e vou arrastar o meu
meus objetos e eles vão se multiplicar, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Então agora eu tenho 3. Essa daqui eu vou colocar a cor verde e essa daqui eu vou colocar a cor azul. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Peguei a primeira, selecionei, Ctrl+C, venho aqui no meu controle. Aqui nesse rótulo que a gente criou, eu vou procurar aqui em propriedades, Picture, e vou dar um Ctrl+V. Ele vai colar a bolinha lá dentro, tá vendo? Beleza, agora eu vou selecionar esse meu rótulo e vou dar um Ctrl, eu vou arrastar para ele criar outros iguais. Criar mais 2, então vai ficar 3. Agora eu vou ir lá na minha planilha, vou pegar a próxima bolinha, vou selecionar, dar um Ctrl+C, venho aqui e um Ctrl+V para ela colar. Vou vir aqui de novo, pegar a azul, venho aqui no meu controle e um Ctrl+V para ele colar. Então ficou uma bolinha amarela, uma verde e uma azul. Agora a gente vai alterar os nomes dos nossos controles para a gente localizar eles, certo? Então a gente vai vir aqui nessa bolinha azul, aqui a gente vai colocar ícone azul, vou colocar assim, tá bom? Ícone azul. Agora eu vou copiar esse ícone que eu escrevi, vou dar um Ctrl+C aqui no nome e vou vir aqui na bolinha verde e vou colar ícone e vou colocar aqui verde, sempre na mesma estrutura, tá bom? Agora eu venho aqui na amarela, dou um Ctrl+V para colar o ícone e vou colocar amarelo. Vocês já vão entender o porquê que o começo de cada ícone eu tô colocando igual, tá bom? Beleza, coloquei os 3 ícones. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, selecionar os 3 ícones, vou vir aqui na propriedade Visible e vou colocar como false, para eles não visualizar, para ninguém visualizar essas minhas bolinhas aqui, tá bom? Porque se eu deixasse elas como visível, elas iam ser visíveis para todo mundo. E eu não quero que ao executar o meu formulário, elas apareçam aqui em cima, tá bom? Então, beleza. Agora, a gente vai vir aqui nessa caixinha de texto de descrição, test box 1, no caso aqui do meu, e vou trocar o nome também para txt, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Descrição, sem acento, sem nada, tá bom? E sem espaço também. Aqui em data, eu vou colocar txt, data, vou colocar maiúsculo, data, vencimento. Data, vencimento. E aqui na minha checkbox, eu vou escrever C-box, né, checkbox, e vou colocar paga, conta paga, conta paga. Beleza. E aqui no meu botão inserir, eu vou colocar BTN de botão e inserir. Feito. E aqui na minha list view, eu vou trocar o nome também para lista contas, sem espaço, tá, gente? Então agora, a gente vai dar 2 cliques dentro do nosso formulário e ele vai abrir essa tela pra gente. Aqui dentro, a gente vai apagar esse user form click por enquanto e vamos escrever assim, ó, option explicit, desse jeito. O que significa isso? Ele obriga a gente a declarar todas as variáveis que a gente colocar aqui dentro do formulário, certo? Então, beleza. Agora, o que eu quero? Eu quero que toda vez que eu inicializar esse meu formulário, o Excel cria para mim um cabeçalho aqui na nossa lista, onde esteja nesse cabeçalho a descrição, a data de vencimento e se minha conta está paga ou não, beleza? Então, eu quero que crie um cabeçalho aqui para mim. Então, eu vou vir aqui, de vez de ser user form click, eu quero o user form initialize. Então, eu venho aqui do ladinho e coloco initialize. Então, ele vai abrir outro procedimento aqui pra mim. Posso até apagar esse, que eu não utilizo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer eu vou abrir o if, né? E vou colocar aqui... gente, uma coisa bem importante antes da gente fazer isso, a gente não colocou o nome nesse controle de imagens aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar um nome. Vou colocar lista, imagens, pra gente localizar mais fácil, tá bom? Então, agora voltando aqui no user form initialize, a gente vai colocar o if, lista, imagens, certo? E aí, a gente vai fechar também esse end if pra gente não esquecer. E aí, aqui dentro, a gente vai adicionar algumas imagens dentro desse controle, tá bom? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar ponto, list imagens.add, certo? E aí aqui a gente vai colocar
a picture, que vai ser o quê? Nada mais, nada menos que os nossos labels que a gente colocou lá atrás. Qual que era o nome dos nossos labels? Ícone, certo? Dá um Ctrl espaço, ele vai aparecer as opções. Então, ícone amarelo, beleza? Aqui a gente pode colocar ponto .picture, para ele entender que a gente quer só a imagem. Vamos copiar esta linha e vamos colocar aqui embaixo. Mais duas linhas. Então, aqui, de vez de ser ícone amarelo, vai ser o ícone azul e aqui o ícone verde, certo? São os nossos 3 ícones. Aqui, se você colocou outro nome a não ser esses, você tem que colocar o nome que vocês colocou nessa caixinha aqui, ó, tá bom? Então, ó, ícone azul, vou dar um Ctrl C, se eu vir aqui e colar aqui, ó, pra vocês observarem, ó, ícone azul. Então, ícone azul, beleza? É o nome do ícone que vocês querem pegar a imagem. Feito isso, a gente vai colocar aqui em cima, antes dele inserir as imagens, que ele tem que fazer uma list, ele tem que fazer uma limpeza. Então, ponto list imagem, ponto clear. Então, ele vai limpar o controle e depois adicionar essas três imagens. Feito isso, eu quero também que ele crie o nosso cabeçalho. Então, with lista contas, certo? Lista contas, que é a nossa list view. E dentro desse with, a gente vai fechar aqui, né? Pra gente já não esquecer. A gente vai colocar algumas coisas. Então, a gente vai trabalhar algumas propriedades dessa nossa list view. Então, a primeira é o list.items.clear, para limpar a nossa lista. Depois, a gente vai definir o nosso estilo de view. Eu quero view report. Vocês podem olhar depois cada propriedade desse view, para vocês verem o que faz cada um deles, tá bom? Vamos também ativar o nosso small icons, igual a true, né, verdadeiro. E vamos também colocar as nossas colunas, que são criar as nossas colunas, né, os nossos cabeçalhos. Então, ponto column, heads, abre parênteses, perdão. E agora também a gente vai criar as nossas colunas, né, o nosso cabeçalho. Então, ponto column. Aí aqui a gente vai colocar ponto add teste, certo? 2 pontos igual. Vou colocar descrição, certo? Fecha parênteses, aspas, vírgula. E aqui a gente vai definir também a largura da nossa coluna. Então aqui eu vou colocar 300. Beleza, agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Vou criar 3 colunas, então a próxima coluna vai ser data, vencimento. E aqui a terceira coluna é o status da minha conta, né? Se ela está paga ou não. Aqui eu vou deixar 80 e aqui eu vou deixar 110. Vamos ver se vai ficar bom esse tamanho. Vamos dar um F5 agora pra gente testar, ver como é que tá. Ó. Aqui em Small Icon não é igual true, gente, perdão. Aqui é igual, aí a gente vai colocar o nome da nossa lista imagem. Então, list imagens, tá bom? O Small Icon, ele vai pegar esses ícones aqui da nossa lista de imagens, beleza? Beleza, agora a gente já declarou algumas informações importantes da nossa lista de contas, já criamos o nosso cabeçalho. Vou colocar aqui criação de cabeçalho, beleza. Agora vamos dar um F5 para a gente executar. E está criado. Então, ó, agora já criou os nossos cabeçalhos, inclusive acho que ficou grande ainda, posso dar uma diminuída. Mas, a princípio, é isto. Vamos pôr um 280 aqui. E vamos dar um F5 para testar. Yes, fechou. Então, agora, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente for inserir alguma coisa aqui, conta Netflix, por exemplo, e colocar uma data de vencimento, por exemplo, vence hoje, né? E colocar em inserir, ela vai pegar isso aqui e vai colocar aqui dentro com nossos ícones, beleza? Então é isso. Então eu vou vir aqui em inserir, ó, botão inserir, vou dar um Ctrl X e vou colocar ele embaixo de Initialize. Fica mais organizado, pelo menos pra mim. Agora, gente, dentro desse botão, a gente vai colocar algumas informações. O que seriam essas informações? Primeiro, a gente vai declarar algumas variáveis. Então, din
vou colocar uma variável escrito lista, tá bom? E também vou declarar outra variável tipo ícone, tá? Que a gente precisa saber qual o ícone, tipo ícone. E ela vai ser uma integer, tá? Um número inteiro. A gente precisa definir o nosso ícone antes da gente inserir na tabela. Então, beleza. Agora, a gente vai fazer uma verificação se a data de vencimento vou colocar verificar data de vencimento, beleza? Então, agora a gente vai colocar assim, ó, tipo ícone. Então, essa variável que a gente declarou, ela vai ser igual a 0, ela vai iniciar em 0 e ela vai verificar. Então, se, né, if, se date, vou abrir parênteses e vou colocar a minha txt, data de vencimento, certo? Esse sedate que eu coloquei aqui entre e abrir parênteses, esse sedate é para dizer que a minha combo box, a minha test box é para ser formatada em data, tá bom? Para não dar nenhum erro. Igual date, então, igual hoje, certo? Date é hoje. E, né, and, a minha cbox, que a gente colocou, conta paga, for igual a false, né, se ela não estiver marcada, então, se ela for igual a hoje, né, se a minha data que eu coloquei lá for igual a hoje e a minha conta paga for igual a falso, eu quero que o meu tipo ícone seja 3. Thaís, mas da onde você arrumou esse 3? Agora vamos voltar aqui. Então, ó, aqui, o que eu quero? O ícone amarelo vai ser quando as contas forem vencidas, certo? Vencidas. E ela vai ser o 1. Aqui, o azul vai ser quando as contas forem para pagar hoje. Pagar hoje. Vai ser 2. E a verde é quando a conta já está paga. Então, conta paga. Igual a 3. Então, fechou. Então, agora eu vou colocar o azul como 2, né? Então, eu venho aqui. Então, se a minha data for igual a hoje e não é paga, então o meu ícone não vai ser 3, né? Vai ser 2, certo? Agora, vamos fazer a segunda verificação. Se ela não for igual a hoje e não tiver marcado a caixinha, então, else if, né? Sedate, vou abrir de novo, vou colocar txt data de vencimento, vírgula, fecha parênteses, igual é menor, né? Menor que date. Então, se a minha data de vencimento for igual a menor, né? Menor que hoje, tipo, não é dia 18 hoje, é dia 15, dia 10. Então, se ela for menor e, né, and, a minha cbox conta paga for igual a false, então, eu quero que seja igual a 1, né? Que é uma conta vencida. Que eu vou colocar, ó, vence hoje. E aqui, conta vencida. Se não for nenhuma das duas, então é else if, sedate. Então, aqui, ó, se não for nem vencida e não for para pagar hoje, então ela é paga ou não, né? Então, aqui eu vou colocar else if cbox. Então, vou verificar se a minha for igual a verdadeiro, né? Igual a true, igual a marcado. Então, o meu tipo de ícone, vai ser igual a 3. Beleza? E vou fechar o meu end if. Feito isso, agora a gente vai para a próxima etapa, que é o que? Inserir os dados. Então, agora a gente vai fazer outra verificação aqui embaixo. Se meu tipo ícone for igual a 0, então tenho nenhum ícone para pôr na minha lista. Então, eu vou fazer assim, ó. Set lista contas, perdão. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou setar a minha variável lista, né, que a gente inseriu aqui em cima, ó. Opa.
que a gente inseriu aqui. Então, eu vou setar ela, vou colocar igual a lista, minha list view, certo? Lista contas que a gente colocou o nome, ponto, list itens, ponto, add, que é para adicionar um item na nossa lista. Vou abrir parênteses, vou dar vírgula, vírgula, porque eu não vou inserir nem o index e nem o key, tá? E vou colocar o meu texto. O que seria o meu texto? Seria a minha txt descrição, certo? Quero que ele marque a minha txt descrição. Ponto value, né? O valor da minha caixinha text box. E vou fechar parênteses. Beleza. Mas, se else, né? Tipo ícone, né? O meu else if for. Melhor. Então, aqui eu estou dizendo que se o meu tipo ícone for igual a 0, então ele vai fazer isso aqui. Se ele for diferente de 0, então else. Se ele for diferente, eu quero que ele faça assim. Vou setar de novo a minha lista. Vou colocar igual lista contas, ponto list itens, ponto add. Vou abrir parênteses. Vou colocar duas vírgulas novamente. E aqui em txt eu vou colocar txt descrição de novo, né? Ponto value, vírgula, vírgula. E aqui em small icon eu vou colocar então o meu tipo ícone. Tipo ícone, a minha variável tipo ícone. E vou fechar parênteses. Beleza. Aí agora eu vou colocar o end if para fechar a nossa verificação, certo? Então aqui, se o tipo ícone igual a 0, quer dizer que não tem ícone. Então ele não vai inserir. Diferente de 0, então ele vai incluir o ícone. Beleza. Agora, eu vou colocar aqui embaixo as outras duas colunas que a gente tem. Então, eu vou colocar assim, ó, lista, ponto, list, subitens, list, subitens, ponto, add, e vou abrir parênteses, vou dar um espaço, vou colocar vírgula, vírgula, e vou colocar txt, data vencimento, ponto value, ou ponto teste, tá? Ponto teste, pode ser também. Beleza. E na outra, eu vou dar um Ctrl. E aqui a gente vai colocar na outra coluna se ela está paga ou não. Então, como que eu faço isso? Como que eu sei, né? Faço o computador entender se é uma conta que está paga ou não. Então, eu vou fazer uma outra verificação. Então, if se a minha cbox, né? A minha cbox contas a pagar for igual a true, então quer dizer que está paga, beleza? Então, eu quero que isso aqui, ó, Ctrl C, vou colar aqui pra gente utilizar essa mesma linha de código, vou apagar isso aqui. Então, eu quero aqui que se a minha cbox conta a pagar for igual a true, igual a marcado, certo? Eu quero que ela escreve que está paga. Se não, else, né, se ela for igual a false, eu quero então que, de vez de ser pago, vou copiar de novo essa linha e vou colar aqui, eu quero que ela digita não paga, certo? E aqui eu vou colocar o end if pra gente fechar essa nossa verificação. Beleza. Vamos fazer um teste, ver se tá dando certo? Vamos dar um executar, então, F5. Abriu aqui, agora vamos inserir conta 01, vou colocar. Data de vencimento, vou colocar a data de hoje, né? Pra gente ver e vou inserir. Então, olha lá. Hoje, né, vencimento para hoje, 18/10, e ela está como não paga, então a bolinha é azul. Agora, se eu inserir uma conta, seria 02 aqui, vou colocar, sei lá, que já venceu dia 15/10. Olha lá. Aí agora, se eu coloquei uma
um vencimento 15/10, então é menor que a data de hoje, então ele fica como vencido, né? Amarelinho. Vamos inserir outro aqui para o dia 20/10. Por outro mês aqui, 20/11 do mês que vem. E vou inserir, então, não vai aparecer nenhum ícone. Por quê? A gente não colocou para aparecer nenhum ícone com datas maiores que a data de hoje, certo? Então, ó, se eu inserir outro, né, conta 04 e inserir aqui pro dia 20/10, e colocar como uma conta paga, por exemplo, então, ó, ele já aparece conta paga como verdinha, porque ela já está paga. Então, é muito simples você colocar os ícones conforme critérios. Você só tem que saber os critérios e as bolinhas que vocês querem, o ícone, fazer, né, esses ícones no Excel mesmo e transferir eles para cá, igual eu ensinei vocês a colocarem dentro da lista. Aqui, esses ícones, vocês poderiam colocar mais vários outros ícones, né, da sua preferência. Aqui eu escolhi só 3, mas vocês podem colocar quantos ícones vocês quiserem, quantos critérios vocês quiserem também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvida de como excluir, por exemplo, um item da lista ou como inserir itens diferentes e quiserem aprender, deixe nos comentários que logo mais sai vídeo novo no canal. Um grande abraço e até a próxima!